Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, como eu prometi para vocês, então vamos agora partir para o estudo bíblico, né? Então, o tema é sobre o dízimo, ele é para dar para os pobres, as viúvas, os necessitados. Então, a verdade você vai conhecer a partir de agora, para que você não seja mais enganado, né, por essas igrejas dos homens gananciosos que pegam o dízimo só para eles, ok? Então, o que acontece, irmãos, nós vamos voltar um pouco lá no passado, no tempo de Jacó e Abraão, né? Porque os levitas, eles foram escolhidos no lugar dos primogênitos, né? Então, quem somente podia arrecadar o dízimo somente era os levitas, certo? Então entrou no lugar dos sacerdotes foi os levitas. Então os levitas que tinham essa missão de arrecadar o dízimo, né, das pessoas, ok? Então você vai conhecer a verdade a partir de agora. Aí eu pergunto para você, o dízimo podia ser dado a alguém que não era sacerdote? Então, você vai conhecer a verdade a partir de agora. Vamos lá. Nós vamos aqui para Gênesis, tá? Vamos aqui para Gênesis. E olha só aqui. Nós vamos aqui para Gênesis. E que os irmãos peguem cadernos e caneta. Anote todo esse estudo aqui, ok? Para que você esteja preparado aí para defender a sua fé. Então, nós vamos aqui para Gênesis 14. Ó. Gênesis 14, versículo 17, diz assim, ó. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomé aos reis que estavam com ele. Veja bem, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Veja bem, saiu ao encontro o rei de Sodoma, do vale de Safé. Então, esse rei, ele saiu ao encontro de Abraão. Quem foi esse rei? Veja aqui no versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão. Veja bem, eu quero, irmão, que você preste bastante atenção. Não foi Abraão primeiro que deu o dízimo a Melquisedeque, né? Veja bem, não foi Abraão primeiro que deu o dízimo ao sacerdote, não. Então você já acabou de ver aqui. E eu vou repetir para vocês mais uma vez, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele. Ele quem? Melquisedeque, o sacerdote, a Abraão. E disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus do Altíssimo, que entregou aos teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, aí, veja bem, e de tudo ele deu a Abraão o dízimo, certo? Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Veja bem. Então o rei de Sodoma disse assim, Abraão, me dá as pessoas e o bem ficarão contigo. Que bens? Então Abraão, ele venceu aqueles reis maus e trouxe os bens de Sodoma e Gomorra, os bens do seu primo Ló. Então Melquisedeque, o rei de Sodoma, ele disse que os bens ficariam com Abraão, os bens que ele trouxe, tanto os bens do seu primo Ló e os bens que os reis tomaram de Sodoma. Abraão trouxe todos os bens que aqueles reis maus tinham tomado de Sodoma e do seu primo Ló. Então você, para compreender isso, você lê a história todinha aqui das brigas dos reis de Sodoma e os outros reis, ok? Então veja bem, irmão, olha só. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, olha, veja bem,
disse o rei de Sodoma. Então, Melquisedeque era rei de Sodoma. Ele era sacerdote, ok? Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo, certo? Então, aqueles bens de Sodoma que Abraão trouxe, o rei Melquisedeque estava dizendo que ficaria com Abraão. O rei só queria as pessoas. Veja bem. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus do Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Certo? Então, aqueles bens que estavam com Abraão pertenciam a Sodoma, aos reis de Sodoma. Olha, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que não diga, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens. Certo? Então, os homens estavam comendo pão e o vinho que o rei de Sodoma abençoou Abraão. Tá certo? Então, Abraão, ele não aceitou o dízimo de Melquisedeque, certo? Aqueles bens que estavam com Abraão. Então, compreenda aqui, certo, irmãos? Aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Aí vem aqui, bendito, deixa eu ver, e de tudo ele deu a Abraão o dízimo, certo? Então, vamos aqui para que você possa compreender no outro texto que eu vou trazer para você. Então, o que acontece? Os pastores falam que Abraão deu o dízimo primeiro ao sacerdote Melquisedeque. Isso não é verdade, ok? Quem deu primeiro foi Melquisedeque. Agora vamos aqui para você ter a confirmação aqui, irmão. Vamos aqui para Hebreus 7. Veja bem. Então, Abraão não aceitou o dízimo de Melquisedeque para que ele não diga que enriqueceu Abraão, certo? Vamos aqui para Hebreus 7 e olha só aqui, ó. Aí Hebreus 7 diz assim, ó, preste bastante atenção aqui. Vamos aqui, ó. Veja só, veja bem. Ó, Hebreus 7, ó, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, certo? Então, Abraão, ele foi abençoado por Melquisedeque, né, o dízimo. Veja bem, um sacerdote deu o dízimo a quem não era sacerdote. Abraão, ele era apenas o servo, ele era um profeta, certo? E você sabe que quem só podia receber dízimo só era os levitas e os sacerdotes. Vamos lá. O versículo 2, né? Veja bem, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então compreenda, irmão, que o primeiro a abençoar, a dar o dízimo, foi Melquisedeque, a Abraão. Aí a Bíblia diz que também Abraão separou e deu também para, né, o sacerdote, como manda a lei, né, que o povo de Israel não esqueça de abençoar, né, dar o dízimo aos sacerdotes, né, aos levitas, ok? Então a prova de vocês estão aqui, Quem abençoou primeiro, deu o dízimo, foi Melquisedeque. E Abraão também, a Bíblia diz que Abraão também deu, certo? Agora vamos aqui, para que vocês possam entender. Né? Deixa eu ver aqui, rapidinho aqui, peraí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Veja bem, vamos continuar. Aqui no versículo 4, ó. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos, né? Ora, os que dentre os filhos de Levi, veja bem, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Certo? Quem só podia recolher os dízimos do povo só eram os levitas. O levita que podia receber o dízimo, certo? Veja bem, de seus irmãos, embora
tenham este decidido de Abraão. O versículo 6, ó. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Certo? Evidente e é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são os homens mortais, os que recebem dízimo, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Olha só, e por assim dizer, também, olha só, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os a pessoa de Abraão. Veja bem. Então os irmãos já estão vendo aqui a prova. O próprio levita, ele pagou a pessoa das pessoas de Abraão. Então Abraão não era sacerdote, não era levita. Então você veja que o dízimo foi dado a quem? A Abraão. Certo? Para a necessidade de Abraão. Então os irmãos já estão vendo aqui que o próprio levita, ele pegou o dízimo e deu à pessoa de Abraão. Aqui você está vendo já a prova já. Para começar, o dízimo, que já começou com Jacó e Abraão, o próprio sacerdote Melquisedeque, ele abençoou com o dízimo a Abraão. Certo? Porque quem é que tinha a promessa? Quem é que tinha a promessa? Abraão. Abraão ele tinha a promessa de Deus. Então, Melquisedeque abençoou com o dízimo a Abraão, o sacerdote. Certo? Então, a prova, vocês já estão vendo aqui, que o dízimo é para dar sim, né? A quem não é sacerdote, a quem não é levita. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver rapidinho. Aí vem, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, né? Quanto à ordem de Melquisedeque, essa parte aqui, irmão, nós vamos estudar depois, que aqui fala sobre a lei de Deus, que falta eu falar o restante sobre a lei de Deus, e aqui Hebreus é incrível, certo? Então, hoje não existe mais sacerdote, de os homens ficar elegendo sacerdote. Não existe mais de eleger sacerdote, ok? E a Bíblia diz que nós seremos sacerdote no céu. Enquanto isso, aqui na terra, nós somos sacerdote espiritual. Então, o dízimo é para ser dado aos irmãos sacerdotes que passam necessidade, certo? Nós somos sacerdotes de Deus aqui na terra, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá partir agora aqui, como eu já li para vocês aqui em Gênesis, Então você veja que o primeiro dízimo a existir em Gênesis já foi dado à pessoa de Abraão, certo? Olha só aqui, ó. Eu acabei aqui, que vocês precisam saber disso aqui, ó. Olha só. Recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Então, o sacerdote abençoou Abraão, deu o dízimo a Abraão, porque Abraão tinha a promessa de Deus, ok? Então, esse texto aqui está muito bem claro. Os próprios levitas abençoavam, né, da pessoas de Abraão. Então, aqui, irmão, se você ler tudo aqui, então o que acontece? Moisés, ele não tinha dado cargos da tribo de Judá a administrar no altar. Quem só podia só era a tribo de Levita, quem era levita. Então, o de Judá nunca teve cargo para ser sacerdote, ok? Então, você veja que os levitas abençoou os da pessoas de Abraão, os de Judá, que não tinha cargo, que não era sacerdote, certo? Vamos lá, mais prova ainda. Nós vamos aqui agora em Levítico 27, certo? Vamos aqui para Levítico 27 e veja bem. Já achei aqui.
Levítico 27 e versículo 30. Vamos ler a respeito do dízimo, certo? Do dízimo, dízimo. Levítico 27, versículo 30, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então os irmãos já veem que o dízimo era dos frutos das árvores, do campo, certo? Do campo aqui. Aí vem o versículo 31. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante à dízima do gado, o dízimo do gado e do rebanho, e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então Deus está dizendo que tudo que passar pelo pastor, seja o dízimo dos animais, o dízimo das frutas, será santo ao Senhor. Tudo que passar. Então o dízimo é tudo. É dos animais, das frutas, ok? Aí vem o versículo 33. Não se investigará se é bom ou mal, nem o tocará, mas se de algum modo tocar, serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Bom, irmão, como vocês acabaram de ver, aqui em Levítico está falando do dízimo. O dízimo verdadeiro, o primeiro dízimo das frutas do campo, das árvores, dos animais. Este é o verdadeiro dízimo. Certo? Não que os outros sejam falsos, não. Existiam vários, né, tipos de dízimo ali, mas eu estou falando do dízimo primeiro que começou. Então, o dízimo primeiro que começou em Jacó, com Abraão, você já viu que o dízimo, o sacerdote já deu para Abraão, que não era levita. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui você já viu. O pastor não é para investigar se tem 10% ou não. Não é para investigar. A Bíblia diz que tudo que passar pelo pastor é santo. Não é para ele estar investigando quanto tem. Compreendeu? Vamos lá para outra parte agora. Vamos lá para a outra parte aqui, que eu estou aqui mostrando para vocês que não é mais 10%, não é mais 10%, certo? Vamos aqui agora para segunda crônica, certo? Vamos para a segunda crônica, que eu vou provar para vocês, como já provei, mais coisas ainda, certo? Que esses pastores estão enganando vocês, dizendo que o dízimo não é para dar para os necessitados. Eles enganaram vocês durante anos, porque a verdade está vindo agora para vocês. Olha aqui, segunda crônica 31, segunda crônica 31 e versículo 3, certo? Deixa eu ver aqui. Segunda crônica 31, versículo 3. Olha, vamos ler aqui, tá? Nós temos que ler aqui. Ó, o versículo 3. Ó. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para o holocausto. Então aqui o rei ele dava seu dízimo da fazenda, que era exatamente dos animais. Como você acabou de ver lá em Levítico, né? O dízimo dos animais, o dízimo do campo, ok? Compreende? Então aqui está falando do dízimo, ok? Destinada para o holocausto, para os da manhã e os da tarde, e para o holocausto do sábado, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte de vida ao sacerdote e aos levitas, para que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância
as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo produto do campo. Aqui, irmão, está falando do dízimo, ok? Do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Trouxeram dízimos com abundância dos animais, do campo. Está falando do dízimo, ok? Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Sedequias, os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Sedequias ao sacerdote. Aí vem aqui, né, vem. O levita, Coré, filho de Amá, guarda da porta do oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias e que se fazia a Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaia, Amarias e Secanias, né? na cidade dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos. Veja que o dízimo, tanto as ofertas voluntárias, o dízimo era distribuído. Veja bem, era distribuído a seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Né? Você vê aqui, Você vê aqui, rapidinho aqui, certo? Pronto, aí os irmãos lêem aqui tudinho aqui, Leia tudinho aqui, deixa eu ver rapidinho se eu acho aqui. Pronto, aí você vê aqui, amado irmão. Então, dízimo é alimento, e os sacerdotes eles comiam que até sobraram, comeram que até sobraram. Então você lê aqui todo o contexto aqui, certo? Aí você vai encontrar lá. Os sacerdotes comeram que sobraram. Aí, que história é essa, né? Dessa igreja do pastor Luiz, adventista, dizer que o dízimo não era alimento. Pelo amor de Deus, irmão. Sangue de Cristo tem poder, certo? Como eles enganam os próprios membros adventistas. Ele diz que o dízimo lá não era alimento. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá continuar. Tem mais, tá? Vamos lá. Então, nesse texto aqui, eu estou mostrando para vocês que dízimo é alimento, certo? Eles deram do gado, dos animais, deram frutas, e os sacerdotes comeram que até sobraram, certo? Então, o dízimo aqui não era para sair por aí, o sacerdote pegar o dízimo e sair por aí para pregar, não. Era para distribuir esse dízimo e oferta voluntária. Todos os dois eram distribuídos para eles comerem, ok? Bom, vamos lá para outra parte aqui. Aqui, deixa eu ver, crônica já foi. Vamos para 2 Crônica 24. 2 Crônica 24. 2 Crônica 24. Vamos lá. Olha, tinha joias 7 anos de idade. Quando começou a reinar, e 40 anos, reinou em Jerusalém. Ora, o nome de sua mãe Zíbia e Beceba fez joias, o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disso resolveu Joiada restaurar, veja bem. Depois disso resolveu Joiada restaurar a casa do Senhor. Então, com que dinheiro foi que Joiada foi para construir, né? Restaurar a casa de Deus? Veja bem. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhe disse: sai pela cidade de Judá e levanta dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vos apressai-vos nisto. Porém, os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar o Joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste dos levitas que trouxesse de Judá e de Jerusalém, o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel,
para a tenda do testemunho, porque a perversa Atalha e seus filhos arruinaram a casa de Deus. E usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalim. Deu o rei ordem e fizeram um cofre e puseram do lado de fora a porta da casa do Senhor. Publicou-se Judá em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e lançaram no cofre até acabar a obra. Então vamos aqui, irmão, você lê todo o capítulo. Então o imposto, irmãos, o imposto é o dízimo. Nós pagamos imposto a Deus. O imposto é o dízimo. Então, em Israel, os judeus compreendem que o imposto, o dízimo das ofertas, o dízimo é o imposto que nós pagamos a Deus. É uma lei. Como nós temos a lei da terra civil dos homens. Então, temos a lei civil da terra, que é você pagar imposto a eles. E nós temos o imposto que é dar a Deus, o dízimo. Certo? Por isso que Jesus falou do dízimo. Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ali está falando sobre o imposto. Então, a prova tão grande que você vê aqui, sobre a lei de Moisés, sobre o imposto. Então, com esse dinheiro, esse dízimo, o imposto, ele era para construir o dízimo, era para construir o templo, era para pagar os pedreiros, e assim vai. Você veja. Certo? E como é que esses pastores podem dizer que para construir o templo, para consertar, comprar cadeira, é das ofertas que tem que fazer isso? Eles são muito espertos, querem enganar vocês. Certo? Vamos aqui para Romano para vocês compreenderem. Vamos aqui para Romano para você ter toda a certeza aqui, ó. Veja aqui em Romanos, ok? Ó. Vamos aqui para Romanos. Romano 13. Ó. Romano 13, versículo 7 e 8. Veja bem o que diz aqui. O versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido. Veja bem. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vamos seguir. Então, nós temos o imposto que nós temos que pagar da lei civil dos governos, certo? E nós temos o imposto a Deus, pagar o imposto a Deus. É exatamente, né, o dízimo. Dízimo, né, era uma lei lá. Dízimo era uma lei. Esse imposto que o povo tinha que pagar era uma lei, certo? Lei. Oferta não é imposto, não é lei. É você dar segundo o coração as ofertas, ok? Então, a lei de Deus era o dízimo. Então, é esses impostos que as pessoas davam, certo? Então, está aqui para vocês. Então, aqui, como você pode ver, né? Pagar tributo a tributo, a quem imposto a imposto. E Jesus fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos sempre que pagar imposto a Deus, porque nada na terra não é nosso. Nada pertence a nós na terra. Tudo é de Deus. Então, Deus está pedindo aquilo que é dele. E aquilo que Deus está pedindo, dízimo, é exatamente para nós dar para as viúvas e o pobre, dar ao pastor, certo? Sair dividindo, distribuindo esse dízimo para as pessoas, certo? Primeiramente, o pastor tira o seu, e depois desse dízimo ele distribui para os necessitados e os pobres. Assim fazia o apóstolo Paulo, que depois você vai conhecer, certo? Vamos agora aqui, irmão, vamos agora para Deuteronômio 3. Deuteronômio 3. Vá anotando aí, vá anotando nos seus cadernos, viu? Vá anotando, irmãos. Para vocês estar pronto aí para
um bom combate como o apóstolo Paulo, para sempre defender a sua fé, a verdade da Bíblia, ok? Vamos aqui para Deuteronômio, ó, 26, achei aqui, Deuteronômio 26 ao 12, né? Aqui fala as primícias da terra, né? Deuteronômio 26 fala as primícias da terra. Nós vamos aqui, irmão, para o versículo 12, o versículo 12. E aqui tem o título, os dízimos, tá? Preste atenção. Quando acabares de separar todos os dízimos das tuas mesas no ano terceiro, que é os dos dízimos, então os darás, veja bem, os dará ao levita, aos estrangeiros. Irmão, olha só a prova tremenda aqui. Veja a prova tremenda aqui sobre o dízimo, certo? Então, o que acontece? Quando fala em ano, porque a terra, ela dava seus frutos em ano, certo? Em ano. Então, era onde eles acolhiam o dízimo para dar para os levitas. Veja bem, não é que o dízimo só podia dar assim, né? Só em ano, não. O que podia dar só em ano era do fruto, né? Que o fruto, a terra só dava em ano, o fruto, né? Mas nós temos animais para dar o dízimo aos levitas, certo? Enquanto isso, esperava a terra dar seu fruto, para poder dar do fruto também para os levitas, certo? Muitos dizem assim, não, o dízimo era dado em ano. Não. É que a terra só dava fruto em ano, mas nós tínhamos as ovelhas, os bois, para dar de dízimo ao sacerdote, até a terra dar seus frutos, para dar do fruto também para o levita. Então, era dado os levitas tanto dos frutos da terra, como dos animais. Então, eles bagunçam para dizer que o dízimo foi abolido, que não é para dar mais dízimo. Esses são desigrejados, apóstatas do corpo da verdade, ok, irmão? Então, caia fora desses desengrejados de pessoas, tá? De pessoas que diz que não existe mais dar dinheiro para a igreja, para o pastor, certo? Que o dia foi abolido, nós, cai fora desse povo aí, certo? Então, a verdade você já está vendo aqui, e nós vamos para o Novo Testamento, viu? O apóstolo Paulo vai lembrar da lei de Moisés, do dízimo. Pois é. Vamos lá. Olha aqui, vamos continuar aqui, ó, veja bem. Deuteronômio 26, versículo 12. Quando acabar de separar todos os dízimos das tuas mesas, no ano terceiro, que é os dos dízimos, então os darás aos levitas, ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Irmão, vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui que o dízimo é para ser dado tanto para os levitas, os órfãos e as viúvas, né? Os necessitados, os pobres. Então, primeiramente, ele vai dar o dízimo primeiro aos levitas, como manda a lei. Ele vai dar o dízimo ao levita, depois ele vai pegar o dízimo e distribuir para as viúvas e os pobres. Compreende? Então, você veja que o dízimo é para ser dado sim, para as viúvas e os pobres. Compreendeu, irmão? Então aqui, irmão, não é um sacerdote não, viu? Aqui é um servo de Deus que vai pegar o dízimo e vai dar para as viúvas e os pobres e para o levita. Em primeiro lugar, eles vão dar primeiro ao levita, como manda a lei. Depois vai distribuir o dízimo para... Vamos continuar aqui, para você ver mais o restante aqui. Vamos lá. O versículo 3, olha. Dirás, perante o Senhor teu Deus, tirei de minha casa. Olha só, veja bem, viu? Veja bem. Tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e às viúvas, segundo todos os teus mandamentos. Ô, irmão. Irmão, isso aqui é incrível, né? Então você veja que o servo de Deus de Israel, o servo, ele tirou da casa dele.
Ele foi lá, deu para o levita, deu para as viúvas, deu para o pobre. Então, o seu dízimo que você separa em casa, certo? Se você sabe que tem um irmão que está necessitado, precisando de ajuda, então você ora a Deus, entrega esse dízimo a Deus, aí você vai dar para esse irmão que está necessitado. Compreende? Então, seu dízimo, você pode sim dar para o seu vizinho, que é o irmão que está necessitado. Não só apenas, né, aos seus irmãos, mas em primeiro lugar, a Bíblia diz que primeiro é os da fé. Você tem que matar com primeiros os da fé, depois, né, os de fora, certo? Aí você distribui o seu dízimo para os de fora também, certo, irmão? Então, o que acontece que eu estou dizendo, se você sabe, você está com o dinheiro em mão, o dízimo em mão, e você sabe que o irmão que veio até você contar a história, que está passando necessidade, precisa disso, aí você pega esse dízimo, você entrega a Deus, ora a Deus e dá para esse irmão, ok? Vamos lá. Vamos lá, continuar aqui o texto. Ó. Dirá pelo Senhor, teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva. Então você veja que esse servo de Deus, ele deu do seu dízimo, ele distribuiu desse dízimo consagrado a Deus para o levita, para as viúvas, para os pobres. Você veja que o dízimo é para ser dado sim, certo? Às viúvas e os pobres. Vem aqui. O estrangeiro é o estrangeiro e o pobre, segundo todos os teus mandamentos, que me tem ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Olha só, irmão. Então, isto aqui é mandamento do Senhor, de dar o seu dízimo para os levitas, as viúvas e o pobre. Então, você veja, como eu falei para vocês, que esse pastor não guarda nada de mandamento do Senhor. Pelo contrário, eles transgridem o mandamento do Senhor. Então, o mandamento do Senhor que esse servo está obedecendo, e sempre obedecia, é de dar do seu dízimo para as viúvas e o pobre. Em primeiro lugar, é ao sacerdote. Depois, as viúvas e o pobre. Certo? Pelo amor de Deus, irmão, como o povo gosta de ser enganado. O povo que não busca, né, examinar as escrituras. Certo? Porque esses homens só pensam em dinheiro, em ganância, em pegar o dízimo só para si. E vem aqui, nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles não tirei estando imundo, nem dele dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste ter feito. Aí se vem aqui, irmão. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo Israel, e a terra que neste, como juramento, nossos pais tal. Aí vem aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui. Hein? Deixa eu ver rapidinho aqui, ó. Eu vou ler aqui o versículo 26, né? É o capítulo 26 de Deuteronômio, ó. Ao entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la, nela habitareis. Tomarás das primícias de todos os frutos. Irmão, veja bem. Vocês vão pegar Deuteronômio 26, vai ler todinho, como eu acabei de ler aqui, né, o versículo 14. Então veja. Deus está dizendo, quando chegar na cidade, quando chegar em Canaã, é lá dentro na cidade, que eles vão dar do dízimo para o sacerdote, o levita, as viúvas e os pobres. Porque tem pessoas que falam, não, é porque lá eles davam o dízimo, ajudavam os pobres, porque eles estavam no deserto, porque não tinha casa, tinha cabana, não sei o que, não. Veja, irmão, a justificação, né, que esses, né, membros adventistas, alguns, eles se justificam para apoiar esse mal do pastor Luiz e Ailton Oliveira, esses líderes da sétimo dia.
Ele se justifica que não tem cabimento. Você veja que Deus está dizendo, quando ele estiver na cidade de Israel, é para eles fazer isso, para dar do seu dízimo, como eu já falei para você. Certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Deuteronômio, já li aqui, já, 26, já li aqui, 26, 12, esse já li. Ok? Bom, irmãos, vamos continuar a parte. Nós vamos continuar outra parte aqui, certo? Eu vou fazer em duas partes aqui. Deixa eu marcar aqui que eu já li. A parte que eu já li aqui. E já está marcado. Pronto, irmãos, eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Nós temos mais ainda mistério, tá? Que eu vou mostrar aqui ainda para vocês, certo? Então, não perca o segundo vídeo do estudo sobre o dízimo, do dízimo. Então, aqui eu já mostrei direto para vocês a prova que o dízimo é sim para dar para as viúvas e pobres. Então, quando recebe o dízimo, tá? Quando recebe o dízimo, então vai se tirar primeiro, né? Vai se tirar primeiro o salário do pastor. E o resto é para o pastor distribuir para os necessitados, para as viúvas, ok? Então, era assim que o apóstolo Paulo fazia. Ele recebia salário, o apóstolo Paulo. Então, ele também tirava do dízimo a oferta e dava, distribuía para as viúvas e pobres. Isso tudo eu vou mostrar para você no Novo Testamento, certo? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e não seja mais enganado. Saia dela, povo meu. Esses homens, eles brincam, zombam da verdade. O que eles mais pensam é em dinheiro. Não se preocupa realmente com as ovelhas, com a verdade. Não. Eles têm que mentir e pegar o dízimo só para ele. Então, quando é que esses homens eles roubam a Deus? É quando ele pega o dízimo só para ele. Como ele diz que o dízimo é de Deus, o dízimo é de Deus. Como o dízimo é de Deus, Deus já deixou o mandamento. Então, Deus ele distribui esse dízimo para toda a casa de Deus. E a casa de Deus é o pastor e é as ovelhas. Mas tem casa de Deus falsa, que só quer o dízimo só para ele. E ainda quer arrancar, comer as carnes das ovelhas, dizendo que a oferta é para consertar o telhado, é para comprar banco, e o dízimo não pode mexer. Então você já viu aqui a prova, que o dinheiro do dízimo, o imposto a Deus, era para consertar, né, os telhados, era para matar a fome do pedreiro que está ali trabalhando, comprar comida e tal. Você compreende? Então havia as ofertas do dízimo e as ofertas voluntárias, certo? A oferta que oferecia de animal para sacrifício a Deus, assim vai, e para eles comerem, pelo amor de Deus, tá bom? Então não perca o segundo vídeo, que vai vir forte mais coisa ali. Deus abençoe a todos e até mais.